Você já acordou assim? Cansado, como se nem tivesse dormido? Aí você olha pro seu Apple Watch e vê um score de sono como esse, 68. Parece bom, mas não é o suficiente para te deixar renovado. Sabe por quê? Porque o sono não é só sobre quantidade, mas também sobre qualidade e regularidade. E é sobre isso que a gente vai bater um papo legal hoje. Presta atenção nisso aqui. O sono é dividido em estágios, basicamente REM e não REM, que a gente já vai destrinchar já já. E esses estágios se repetem em ciclos ao longo da noite e cada ciclo dura de 70 a 120 minutos. A gente passa por 4 a 6 ciclos durante a noite. É como se fosse uma sequência de tarefas que o cérebro precisa cumprir para te deixar renovado. Então, vamos lá entender essas fases? Primeiro, a gente começa a nossa noite pelo sono não REM, que é subdividido em 3 estágios. Tem o estágio não REM 1, que é chamado também de sono leve inicial. Esse é um estágio de transição entre estar acordado e dormir. Aqui o corpo começa a relaxar, a respiração desacelera e as ondas cerebrais vão ficando mais lentas. Se alguém te cutuca e te acorda no meio desse estágio, é bem capaz de você olhar para a pessoa e falar: "Que foi? Eu nem tava dormindo." Geralmente ele é bem curtinho, a gente fica uns 10 minutos nele e já passa para o próximo estágio. No total da noite, ele representa meio que 5% só do nosso sono total. E tem uma curiosidade bem bacana desse sono leve inicial. Você já deve ter tido aquela sensação de tá caindo e aí acorda assustado, com um tranco no corpo? Pois é, isso pode acontecer nesse estágio inicial porque o cérebro faz uma leve confusão. Normalmente a gente adormece e desliga a nossa consciência antes de o cérebro desligar a nossa propriocepção, que é a nossa noção do corpo ocupando lugar no espaço. Um exemplo seria assim: se você está em pé, você está sentindo a planta do pé no chão. E quando a gente está deitado, sente o corpo apoiado no colchão. Só que quando o cérebro se confunde e alterna a ordem, a gente deixa de sentir o colchão antes de desligar totalmente a consciência e por isso você tem a sensação de que perdeu o apoio e está caindo. Daí acorda assustado. Bacana, né? Bom, vamos lá. Estágio 2, não REM 2, é um sono leve. Esse é o estágio onde a gente passa a maior parte da nossa noite, cerca de 50% do sono total. As ondas cerebrais ficam mais lentas, mas com umas breves explosões de atividade, chamadas os fusos do sono. E o que acontece nesse estágio? Aqui rola a redução do nosso metabolismo, adaptando o corpo não só para o jejum noturno, mas também para os nossos processos de reparo e recuperação, que vão acontecer enquanto a gente dorme. Esse estágio também regula oscilações do cortisol e dos nossos sistemas simpático e parasimpático, que são importantes para a gente ir trocando os estágios do sono. É tipo passar de fase no videogame. O sono não REM 3. Esse é o sono mais restaurador. As ondas cerebrais são chamadas de ondas delta, que são extremamente lentas e amplas. Ele representa cerca de 15 a 20% do sono total. Função dele: reabilitação física, ou seja, um reparo dos nossos tecidos e músculos. Outra coisa, faz um detox cerebral através do sistema linfático, que limpa literalmente o lixo proveniente do nosso metabolismo neuronal. Ou seja, tá rolando nessa fase uma recuperação total, física e mental. Ele ainda fortalece o sistema imunológico, consolida as memórias do que você aprendeu naquele dia e libera hormônios importantes, como o hormônio do crescimento. Esse estágio do sono tem durações mais longas na primeira metade da noite. Agora, o sono REM, que também é chamado de movimento rápido dos olhos. É o estágio onde o cérebro fica super ativo, quase que como se você tivesse acordado, só que ao mesmo tempo sofre uma atonia muscular. Quase todos os músculos do corpo ficam paralisados, com exceção do diafragma, porque a gente tem que continuar respirando, claro, e também da nossa musculatura ocular. É daqui que surgiu o nome REM, que é uma sigla em inglês para Rapid Eye Movement. Os olhos ficam literalmente fazendo um vai e vem na horizontal bem rapidinho. Mas por que essa paralisia? Porque é durante o sono REM que a gente tem sonhos vívidos. E um dos motivos da paralisia, além do descanso forçado da musculatura, é evitar que a gente encene os nossos sonhos. E para que a gente sonha? Basicamente para primeiros socorros emocionais. Isso mesmo. Como funciona isso? Você lapida
a memória da emoção. Imagina uma coisa bem esdrúxula. Por exemplo, você vai à praia com os amigos e naquele dia o mar tá meio de ressaca, mas tá um calor danado e você precisa mergulhar. Aí toma aquele caixote que a onda te arrasta até a areia, você levanta toda tonta, com o cabelo bagunçado, tentando arrumar o biquíni, cheia de areia no corpo, seus amigos na maior gargalhada, afinal, amigo é pra isso, né? E rapidamente bate aquela vergonha, ao mesmo tempo medo de mergulhar de novo, né? Quando você for dormir naquela noite, depois desse evento, o seu sono REM vai fazer o seguinte: tomei um caixote, anotado. Senti uma vergonhazinha, anotado. Senti um medinho também, anotado. Ou seja, ele criou a memória do fato e da emoção, mas deu uma lapidada ou uma amenizada na emoção para evitar que toda vez que você pense no que aconteceu ou vá à praia, reviva essas emoções de forma visceral a ponto de te fazer paralisar, desistir ou nunca mais querer dar um mergulho. Legal isso, né? O sono REM é tipo uma terapia overnight gratuita. Ele representa cerca de 20 a 25% do nosso sono total, mas a duração dos períodos do sono REM aumenta nos ciclos mais próximos do amanhecer. É por isso que, se você está acostumado a dormir todo dia, meia-noite, e acorda às 8 da manhã, por exemplo, e num determinado dia precisa acordar umas 2 horas mais cedo para um compromisso, vai ter perdido uma fração importante do seu sono REM e pode se sentir mais irritada ou emotiva ao longo do dia. Às vezes é aquela sensação de angústia que você não entende o porquê. Interessante isso, né? Bom, agora que você entendeu os estágios, é só saber que a gente passa por cada um deles algumas vezes durante a noite, sendo que nos primeiros ciclos o corpo prioriza o sono profundo, o não REM 3, porque ele é essencial para a recuperação física. Já nos últimos ciclos, perto do amanhecer, a gente passa mais tempo no sono REM, que é crucial para a memória e regulação emocional. É por isso que dormir poucas horas ou acordar no meio da noite pode bagunçar completamente a sua saúde. E como que o Apple Watch rastreia o seu sono? Que tal dar uma olhada no App Saúde para entender como que a Apple organiza os dados do seu sono? Detalhe, eu escolhi o Apple Watch porque é o que eu tenho familiaridade, gente, mas existem outros dispositivos similares e tão eficazes quanto, e acho que acompanhando o que eu vou falar aqui, você vai conseguir usar esse conhecimento para interpretar os dados do seu dispositivo, caso você não use o Apple Watch. Então, olha a tela aqui. O gráfico mostra as fases do sono ao longo da noite. Dá pra ver que essa pessoa dormiu 7 horas e 12 minutos, mas teve interrupções frequentes e um despertar longo no meio da noite, somando um tempo de 1 hora e 5 sem dormir. Além disso, teve bastante tempo de sono leve, essencial. Acaba que a Apple ela junta os estágios não REM 1 e 2 e chama tudo de essencial. E esse prolongamento do sono essencial pode às vezes significar falta de sono profundo. O que realmente aconteceu aqui? Ela teve bem pouquinho tempo de sono profundo, que seria o estágio 3, e também do sono REM. Então, apesar de ter passado 8 horas e 17 minutos na cama, sendo 7 horas e 12 dormindo, a estrutura do sono foi toda fragmentada, faltando tempo em períodos importantes para a recuperação física, descanso mental, e aquela terapia overnight também ficou prejudicada. Então, não é à toa que o score de sono foi de 68, o que indica que a qualidade não foi das melhores. E o que significa o score ou pontuação de sono? O score de sono da Apple é como um boletim da sua noite, avaliando 3 pilares essenciais: quantidade, qualidade e regularidade. Ele analisa o tempo total dormindo, que seria a quantidade, a proporção de tempo em cada fase do sono e também as interrupções e despertares noturnos, ou seja, qualidade, e a consistência dos horários de dormir e acordar, regularidade. Por exemplo, se você dormiu 8 horas, mas com ciclos interrompidos ou pouco sono profundo, o score pode ser mais baixo sim. Da mesma forma, se você dorme em horários irregulares, isso também afeta o resultado. O objetivo é te ajudar a identificar onde estão os seus pontos fracos na sua rotina de sono e ajustar para atingir um equilíbrio ideal. Afinal, a gente não quer só colecionar horas deitado na cama, a gente quer um sono restaurador, não é isso? Agora que você já entendeu por que dormir é bem importante, como o sono funciona e como o Apple Watch pode monitorar tudo, tá na hora de colocar em prática. Aqui vão 4 dicas simples e poderosas para você otimizar a qualidade do seu sono e acordar renovado todos os dias. Primeiro, ative o modo sono no Apple Watch. Esse recurso é
incrível. Ele silencia notificações, escurece a tela e ativa o modo não perturbe, criando um ambiente perfeito para você relaxar antes de dormir. É só configurar o horário que você quer dormir e acordar e pronto, o relógio faz o resto. Segundo, use o relaxamento antes de dormir. Programa o Apple Watch para te lembrar de relaxar uns 30 minutos antes do horário de dormir. Pode ser uma meditação guiada, uma leitura ou até exercícios de respiração. Isso te ajuda a desacelerar o corpo e a mente, preparando você para uma noite tranquila. Terceiro, ajusta a sua rotina de sono. Consciência é tudo. Configura os horários fixos para dormir e acordar, mesmo nos finais de semana, principalmente quem já sofre com insônia. O ideal seria que esses horários não tivessem uma variação muito maior do que 15 a 20 minutos. Isso ajuda o corpo a criar um ritmo natural, melhorando a quantidade de sono ao longo do tempo. E quarto, reduza a exposição à luz artificial antes de dormir. O Apple Watch ele pode te lembrar de evitar telas e reduzir a quantidade de luzes acesas pela casa, pelo menos 1 hora antes de você deitar. A exposição à luz artificial, não só a luz azul dos dispositivos, atrapalha a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, aproveita esse tempo para relaxar e desconectar. Agora é com você. Testa essas dicas hoje mesmo e me conta nos comentários como foi a sua experiência. Usa a tecnologia como aliada para transformar suas noites e, de quebra, qualidade de vida. Então, bora dormir melhor e viver com mais energia?